Olá, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos falar do Framework de Gestão de Projetos Scrum e agora nós vamos dar ênfase ao Sprint. Nessa videoaula a gente vai falar da estrutura do Sprint, dando foco ao seu planejamento. Vamos iniciar falando da estrutura básica de cada uma das iterações chamadas de Sprint. Um Sprint, então, é visto como um conjunto de cerimônias que inicia no planejamento, segue com daily meetings, revisão e retrospectiva. De tal forma que começa a cada sprint com um planejamento, diariamente ocorre várias daily scrums, onde se trabalha em todo tipo de tarefa, de entendimento de requisitos, de programação, de teste, de colocar no ambiente operacional e, ao final, com o software pronto, se termina com uma revisão, onde se mostra para os stakeholders o que foi feito e se busca a confirmação de que está tudo alinhado com as expectativas e o time faz uma reflexão. E feito isso, inicia um novo ciclo que começa com planejamento e assim por diante. Então, um elemento importante aqui é o planejamento do sprint e o backlog do sprint. Então, aqui a gente chama a atenção do planejamento do sprint e de um backlog do sprint, que é um derivado do backlog de produto. Se o cerimonial se chama reunião de planejamento, isso não precisa ser necessariamente uma reunião, pode ser a concretização de alguma coisa que foi planejada anteriormente, antes do início desse sprint. O que é importante, contudo, é que a gente considere para essa reunião esses elementos que estão colocados aqui. Primeiro, a capacidade do time para a gente ter aquele passo sustentável. Então, quais são as pessoas que eu tenho e qual é a disponibilidade dessas pessoas. E quanto que elas são produtivas. E a isso se dá o nome tipicamente de capacidade. Eu também comentei em entrada o backlog do produto, com as suas histórias priorizadas e bem entendidas. Eu tenho as condições do negócio que vai me dar um entendimento dessa prioridade. Eu tenho informações sobre produtos e tecnologia. E como resultado dessa reunião de planejamento, eu tenho o objetivo do meu sprint como um todo, alguma coisa que resuma, né, o que eu tenho como principal objetivo com esse incremento que eu vou entregar e qual é o backlog do meu sprint. E já vamos falar que o backlog de sprint, idealmente, não é o mesmo backlog de produto. Então, o que a gente tem que fazer nessa reunião de planejamento? E isso pode começar antes, como eu mencionei, né? Analisar o backlog do produto e definir, com base nesse conjunto de prioridades, se a gente tivesse que dar um nome, qual é a grande meta que a gente tem que alcançar com esse sprint em termos de crescimento do produto. E em termos de planejamento, a gente tem que decidir, então, como atingir esse objetivo de alto nível do sprint, criar um backlog de tarefas, que é como eu concretizo as histórias priorizadas, e verificar que essas tarefas, no seu conjunto, estão dentro da capacidade do time. Esse desenho vem do material do Jorge Aldi, ele demonstra, através dessa analogia com o quadro, né, o nível de entendimento das histórias que a gente precisa ter ao longo das diferentes iterações. Então, inicialmente, a gente tem que ter só um esboço, o suficiente para conseguir planejar a nossa release. Depois, a gente precisa ter as áreas prontas e entendidas para fazer a entrega. Então, esse seria o nível de as histórias entrarem dentro do sprint, elas estão suficientemente compreendidas para que eu possa desenvolvê-las. E o que ele propõe é a ideia de que eu tenho que descobrir a história numa etapa intermediária. E por conta dessa diferença, né, de nível de estar pronta para ser desenvolvida e estar pronta para ser entregue, né? Ele propõe então essa alternância nos sprints, que eu tenho sempre algumas histórias sendo desenvolvidas aqui e outras histórias que vão entrar no futuro no desenvolvimento sendo trabalhadas na sprint anterior.
E é por isso que a gente fala também de sprint zero, para poder começar a primeira sprint, para ter um conjunto de histórias priorizadas e depois sempre tem essa intercalação. Então, dado que eu tenho um conjunto de histórias que estão nesses estados de definition of ready, né, que é o DOR, para delivery é definition of done. Então, dado que eu tenho um conjunto de histórias que estão entendidas o suficiente, que eu posso trabalhar no sprint anterior, eu começo a minha reunião de planejamento. Por isso que eu disse que ela não acontece numa reunião. Muitas vezes a gente está refinando esse nosso backlog para ter histórias que estão prontas, descobertas e prontas para entrarem dentro do desenvolvimento. Então, eu vou considerar então esse meu backlog do produto, as condições do negócio e o produto propriamente dito, para definir o que é importante, né? E definir, como eu mencionei, o principal objetivo, aquilo que resume o que se quer entender ou atingir com o sprint. E isso porque a maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega rápida e contínua de software com valor agregado. E aí, lembrando, né, que o que a gente espera sempre é que a gente tenha algumas histórias que revelem externamente, que possam ser avaliadas, que a gente chama de funcionalidades visíveis para o usuário. À medida que os sprints eles vão evoluindo, mais essas funcionalidades vão ficando visíveis para externamente. Mas no início, como é normal, né, a gente tem muita fundamentação que a gente tem construído o software para tornar essas funcionalidades viáveis. Então, quando a gente tem essa priorização, a gente pode, então, considerando a capacidade do nosso time, a gente pode fazer o planejamento. Então, nesse momento, né, a gente vai estar decidindo através de estimativas feitas com o time como a gente vai atingir o objetivo do sprint e criar um backlog para o sprint, que tipicamente deve ser expresso em tarefas a serem cumpridas para desenvolver aquelas histórias. E nesse momento, o que eu estou considerando é a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho que conseguir olhar os produtos, olhar a minha capacidade aqui para decidir como que eu posso atingir, né, esse objetivo, construindo projetos com pessoas motivadas e dando o ambiente e apoio que elas precisam, é um voto de confiança de que o trabalho vai ser feito. Então, a ideia aqui é que, dado histórias prioritárias de um backlog de produtos, o que tiver que informá-las sobre elas vai ser informado e, a partir disso, elas vão estimar, né, o que elas conseguem fazer dentro da capacidade do sprint. Então, com isso, a gente talvez quebre determinadas histórias, a gente diga que a gente nesse sprint não consegue fazer caber essa história, talvez até se mude os recursos de sprint, não sei. Mas a ideia é de que a gente tenha um conjunto claro de tarefas a serem feitas e um comprometimento e um entendimento, acima de tudo, de que aquilo cabe dentro da capacidade de trabalho do nosso sprint de acordo com a velocidade. Quando a gente falar de planejamento, a gente vai falar melhor de velocidade. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que eu me preocupei de dar um tamanho suficiente para a minha história, para entender a complexidade dela. A gente fala muito de ponto de função, a gente fala muito de ponto de história, e ponto de história nada mais é do que um NUT, tá? Uma unidade de tempo nebulosa. O que é 3 pontos? Não sei, tá? Se eu disser o que é 3 horas de trabalho, eu sei, mas assim, a gente não sabe o que a gente vai estar fazendo com 3 horas, né? Podem ser 2 dias perfeitos, pode ser 3 horas perfeitas. O importante é que a gente dá algum tipo de tamanho comparativo. Falaremos mais sobre planejamento, como eu disse para vocês. E quando a gente pega essa história, né, através de um grupo que vai refletir sobre essa complexidade, que vai refletir sobre o que isso implica do ponto de vista operacional de tarefas a serem cumpridas, né, o que é que tem que ser feito. O Maicon,
e o próprio método, né, diz que a gente tem que mudar de unidade. Então, aqui eu tenho pontos de história, aqui é bom que eu tenha coisas como horas. E basicamente ele diz que essa conversão é importante porque aqui eu fiz uma definição vaga da história para ter uma ideia de tamanho e fazer um planejamento a longo prazo. E aqui eu estou trocando a minha visão. Eu tenho 2 semanas para fazer isso, eu tenho 1 mês para fazer isso, e eu tenho que me garantir que a capacidade do time, a velocidade do time consegue entregar isso. Então, o Maicon diz que essas horas, essas unidades aqui, elas são definidas com muita dor. E por isso tem que existir uma reflexão sobre esse comprometimento, sobre o que envolve implementar essa história, um comprometimento de todos de que aquelas tarefas fazem sentido e um dimensionamento inicial. Isso significa, né, que tem que se compreender as histórias, pode-se ter que quebrar as histórias em histórias menores, discutir como é que elas se encaixam dentro de um projeto de alto nível, identificar tarefas, e essas tarefas têm que ser estimadas. Qualquer coisa que seja estimada em mais do que 16 horas é considerado um chute. Todo o time vai participar dessas estimativas. Se a gente não sabe, cria uma tarefa maior e uma que vai quebrar isso aí ao longo do sprint em tarefas menores. O backlog, ele pode ser atualizado durante o sprint em termos de tarefas a serem feitas, porque a gente às vezes vai ter surpresas, vai descobrir que vai ter que fazer alguma coisa para implementar que a gente não tinha visto antes. Mas a história é a mesma. Então, essa é mais uma razão pela qual a gente troca de história para tarefas a serem feitas. Então, o backlog de sprint, revelado em termos de tarefas, coisas a serem feitas, ele pode ser atualizado à medida que a gente vai tendo essas dificuldades. Mas o backlog de produto, eu capturei essas histórias, me comprometi com elas e é isso que eu vou fazer. Então, o sprint é mudada contra mudanças de objetivos e contra mudanças de inserções ou trocas de histórias, porque elas podem comprometer o planejamento das outras coisas feitas. Então, mostrando aqui um exemplo de backlog de sprint, né? Aquela história significa que eu vou ter que fazer lá alguma coisa na camada de negócios, eu vou ter que fazer algumas horas de design de interface, eu vou ter que escrever os casos de teste, os casos de teste de aceitação, eu vou ter que codificar. Então, é uma simples história de que eu gostaria de fazer uma reserva de hotel acaba virando tarefas de desenvolvimento de software. E depois que isso está feito e que isso cabe dentro da capacidade e velocidade do time, então a gente finalmente pode iniciar a nossa sprint. Encerramos então as nossas videoaulas com a última que vai falar da execução e do encerramento de uma sprint.